Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre educação libertadora no campo, educação freiriana, e nós temos aqui a nossa convidada, que é a Flávia Teresa da Silva, que é professora, pedagoga, educadora popular e tem uma inserção muito grande nos movimentos sociais. Bem-vinda, Flávia. Obrigada, professor Marcelo. Satisfação estar aqui com vocês. Legal. O que você entende no seu contexto de atuação, né, educação libertadora, com aspectos mais freirianos, né? Esse mês agora a gente comemora aí os 100 anos, né, de Paulo Freire, então a gente também trouxe esse programa também muito em função dessa questão também. Então, professor e quem nos assiste, né? Então, o MST caminha aí para seus 40 anos, e nesses 40 anos é muito próximo de nós a educação popular na nossa organicidade. E nessa educação popular, a gente se depara com Paulo Freire desde a gênese do MST. Então, falar dessa educação libertadora, problematizadora, né, faz com que a gente fortaleça desde a organicidade dessas comunidades, né, fazer com que os sujeitos se auto-organizem e busquem, na sua autoestima do dia a dia, mudar a sua realidade. Então, quando a gente fala dessa educação libertadora, transformadora, dentro do nosso contexto, seja na comunidade, na sua casa ou no espaço escolar, é, o que é muito forte é o diálogo, né? Esse diálogo que é um dos primeiros conceitos de Paulo Freire, né? Que a gente possa dialogar, que o professor ele faz uma troca de conhecimento, que os conteúdos aplicados em sala de aula ele deve fazer parte do cotidiano do estudante, para que ele possa se emancipar e ele possa construir essa sociedade emancipadora que a gente tanto almeja. Ok. E sobre os diferenciais da educação no campo em relação à cidade, né? O que você tem como peculiaridade, particularidade essa dimensão da educação com esse aspecto no campo? Bom, isso é uma questão que sempre nos vem, né? Assim, as pessoas questionam, né? Como é a realidade, como é essa educação do campo e na cidade. A gente tem aspectos que são iguais, né? A gente tem comunidade, a gente tem sujeitos, a gente tem estrutura. Quando a gente vai para a questão pedagógica em si, nossos assentamentos e acampamentos, eles pertencem a municípios, a estados. Então, nesse sentido, a gente tem educadores que são da nossa comunidade, que são da nossa realidade, mas também tem educadores que passam por seleções, por editais, né, e que vão conhecer tanto a comunidade do campo, um quilombola, uma aldeia indígena. Então, a gente sempre diz que dos aspectos que nos diferencia é o fortalecimento da nossa resistência lá no campo, são aspectos da nossa cultura enquanto povo do campo, são as datas comemorativas que a gente prima muito em recuperá-las, e isso entrelaça dentro dos conteúdos, mas também há choques em relação a safras, a entre safras. Então, sempre debates muito calorosos com as secretarias de educação, para que respeite o tempo do campo, que é um tempo diferenciado da cidade, e em aspectos de luta também, de direitos, porque as escolas do campo, infelizmente, ainda são escolas de alguns arranjos, escolas que não chegam a estruturas justas, né, para aqueles estudantes que eles possam desenvolver a sua educação com mais dignidade, professores ainda que não têm um reconhecimento, né, ainda tem aqueles chavões, né, que é um castigo ir para o campo, né, que é melhor ensinar na cidade. Então, o transporte escolar ainda não é de boa qualidade. Alguns estudantes ainda caminham bastante para chegar na escola, enfim, né? Então, tem toda essa diferenciação, desde o currículo escolar, mas também ainda de buscas de direitos que a gente luta todos os dias.
Você falou isso, as pessoas caminharem para ir para a escola, eu me lembrei, né? Minha mãe e meu pai, né? Que né, moravam no interior do Rio Grande do Sul, caminhavam, chegavam a caminhar 2 quilômetros, né? Todo dia, às vezes com chuva, com barro, né? Para ir para a escola, né? E aí, claro, de lá para cá, foram muitas décadas, houve um êxodo rural intenso, né? A maior parte da população saiu do campo, foi parar na cidade, se aglomerar, né? E todos os problemas de concentração também de renda, problemas imobiliários e tudo mais. É, como é que vocês trabalham essa dimensão da relação campo e cidade no aspecto pedagógico dentro do movimento de vocês? E como é que vocês trabalham essas questões do que aconteceu em termos do Brasil, da organização da própria moradia, né? Como que tem os problemas imensos de moradia, desigualdade social, como é que vocês trabalham esses temas dentro da dimensão pedagógica? Então, Marcelo, é uma luta diária, né? Como eu já trouxe até na fala. É, queremos viver no campo, mas queremos viver com dignidade. Então, nas nossas marchas que a gente faz, em nossas ações, sempre está implícito a questão da educação, né? Como um direito do trabalhador, desde a infância, à juventude, a jovens e adultos. E esses temas, né, transversais, né, de como está no nosso país, né, de como hoje a gente está com a bandeira há quase 2 anos, né, do Vacina Já. Então, todos esses temas que a gente vê hoje na sociedade, ele volta para dentro das nossas escolas. Então, a gente diz que o Movimento Sem Terra é nosso grande educador, né, e é esse grande educador que faz com que, desde do momento da infância, né, da educação infantil, as crianças possam fazer essa leitura de mundo, né? E já trazendo Paulo Freire nesse momento do centenário, que a gente fala muito no diálogo, que a gente fala muito na realidade, né? A gente fala muito na leitura do mundo, né, a partir da leitura da própria palavra, e fazer com que a gente não se contente com o que a gente tem, né? Que a gente lute sempre por algo melhor. O exemplo que você dá dos seus pais, infelizmente, são realidades que a gente ainda vive hoje, né? Em alguns estados, né? A gente vê, né, o Maranhão ainda muito distante, assim, no campo, com muita dificuldade. Aqui na realidade de Pernambuco, a gente tem as escolas multisseriadas, né, que ainda não atende à realidade que a gente tem. A juventude tem que se deslocar para a cidade, e é uma ruptura muito grande sair da sua comunidade para vir para a cidade, ainda rotuladas ainda com chavões ainda do filho do sem terra, né, desse camponês, desse jacatatu. Então, tudo isso são estereótipos, né, que a gente, né, vem trilhando, vem estudando para a gente assumir a educação da nossa própria comunidade, ser um pedagogo, ser um profissional para conduzir o processo da nossa própria realidade. Então, um pouco isso, misturado com a realidade, com luta, com busca de direitos, com organização. Certo. Como é que você vê esse período que a gente está vivendo tão conturbado no Brasil? A gente vê alguns grupos extremistas atacando tudo, atacando a questão da mulher, direitos humanos, meio ambiente, tudo que, digamos, é saudável, às vezes, né? E não conhecendo também muita coisa. E aí também há muitos, aparecem grupos extremistas atacando, né? O movimento Sem Terra e tal. Como é que vocês veem essa relação com a sociedade? Também o fato de que a mídia foi muito dominada também por, né, anunciantes de agronegócio e pessoas até que construíram uma imagem bastante, tentando passar uma imagem bastante negativa, né, de movimentos em relação à terra, como todos os movimentos de direitos humanos, né, e justiça, e ecologia e paz. Como é que vocês veem esse contexto, assim, mais às vezes também de polarização até, né? Bom, Marcelo, é uma questão muito, muito da nossa realidade, né, do nosso dia a dia. Então, como eu disse no início, né, o movimento ele já tem seus 40 anos, a gente já aprendeu muito, né, com o povo, e nosso trabalho ele parte do trabalho de base. Então,
ao convidar a família para uma ocupação de terra, a gente não sabe quem é que está ali, então a gente conversa com todos e todas, e todes, né? E ali, no diálogo, no convencimento, a gente vai apresentar uma proposta de futuramente a gente ter um pedaço de chão, da gente ter uma moradia, da gente ter uma vida digna. E o que é que a gente tem feito nesse convencimento da sociedade, nesse diálogo? Então, inicialmente, nessas comunidades, né, ao construir uma nova comunidade, né, um novo público ali, a gente vai estudar alguns temas. No momento que a gente sai numa marcha, caminhando, né, a gente sempre faz debate nas praças, nas escolas, aonde tem abertura para a gente dialogar, a gente está fazendo isso. E hoje, né, fazendo esse recorte virtual, a gente ganhou muita força nas redes, ter perto quem já era do nosso lado, isso é mais fácil, é mais confortável. Mas a gente tem dialogado muito com os programas virtuais, com o Café com MST, alguns cursos virtuais que a gente está construindo com parceiros, centros de formação, universidades, como esse espaço que a gente está tendo hoje aqui com você, de dialogar com quem está mais longe da gente, de dizer que a gente tem o melhor de nós para partilhar com a sociedade. Hoje, o MST, né, nesse período de pandemia, a gente tem partilhado não o que nos sobra, mas o que a gente tem de mais rico, que é o nosso alimento. Então, a gente tem produzido muito, né, a gente tem feito algumas mobilizações nas periferias, compartilhando alimento, fazendo doações, né, fazendo alguns trabalhos com agentes populares de saúde, que é o povo cuidando do povo, nesse momento que a gente tem um governo que é mais cruel do que o vírus, né, que já matou aí mais de 1 milhão de pessoas. Então, é esse recado que a gente tem a dar, que nós não somos inimigos, a gente somos parceiros nesse processo da nossa sobrevivência. Certo. O que que você acha que os movimentos sociais, como o MST, têm para ensinar para a sociedade, né? A gente falamos dessa relação também campo e cidade, né? O que que tem, e você falou todo esse aspecto aí, principalmente da produção de alimentos, principalmente alimentos limpos também, a formato de cooperativas, né? Tem muita coisa de organização que as pessoas não conhecem, né? Acha que é só um movimento ligado a conquistar pedaços de terra, né? Improdutivas. Sim, eu destaco 3 aspectos assim que está muito latente hoje. Um dos exemplos que a gente pode compartilhar com a sociedade hoje é em relação à solidariedade, né? A solidariedade é algo que deve nos mover num pequeno gesto de um vizinho, de um animal abandonado. Então, assim, hoje a solidariedade ele é um princípio que nós queremos compartilhar com as pessoas hoje, assim. É tão bonito, né, a gente compartilhar desde um tempo que a gente tem para fazer um mutirão naquela praça da cidade para que as crianças possam utilizar, um momento que a gente tenha para fazer uma visita num abrigo de velhos, para contar história, para fazer um autocuidado naquelas pessoas que estão lá. Então, a solidariedade de ter um plantio, quem mexe com o campo, né, e fazer uma doação de alimentos. E outra coisa em relação ao não uso do agrotóxico, né, que aí é outra bandeira que a gente tem, que é a agroecologia, é de como é que a gente vai se reeducar com o que a gente come, né, para que a gente tenha uma vida mais saudável, a nossa criança, o nosso jovem, o nosso adulto, né, o nosso idoso. E outro aspecto também é em relação à formação, né, a buscar estudar, a buscar ler, né, a ter essa leitura de mundo e não ficar só com o que passa na mídia, só com o que passa na televisão. A gente sempre buscar conhecer o outro, conhecer a outra, conhecer outras realidades para que a gente possa construir conceitos, né, e abrir outras possibilidades de realidade de vida e defender o meio ambiente, né, que a gente está vendo hoje, que a gente não tem mais as estações do ano como a gente tinha
no período dos seus pais, no período dos meus pais, né? E a gente precisa defender a Amazônia, a gente precisa defender o nosso meio ambiente, a gente tem que plantar árvores, né, para o nosso momento hoje aqui na Terra e as gerações que vêm futuras. Muito bom. Vamos fazer um pequeno intervalo e logo voltamos a conversar com a Flávia Teresa da Silva sobre esse tema importante da educação libertadora, freiriana no campo. Voltamos já já. Estamos de volta conversando hoje sobre a educação freiriana, a educação libertadora no campo. E temos aqui a presença da Flávia Teresa da Silva, que é educadora popular, professora, tem uma atuação muito grande aí, ligada também ao movimento do Sem Terra. Professora, como é que você vê essa questão da alfabetização dos sujeitos nesse contexto, né? Porque a gente sabe que Paulo Freire se tornou famoso, né, no mundo inteiro, muito também pelo seu método, né, revolucionário de alfabetização, principalmente nas comunidades mais pobres, né, e no campo também, onde os governos, né, de alguma forma abandonaram muito essas populações, e aí foi um trabalho de fato revolucionário que se expandiu para outros lugares também do mundo. Como é que vocês olham esse aspecto da alfabetização aí freiriana, alfabetização das pessoas? Bom, posso dizer que a educação seria, após a ocupação de terra, a educação, a escola, é um dos princípios que já nos move ali naquela realidade, né? E falar de alfabetização, né? E falar de Paulo Freire nesse período de centenário, né? E falar nessa busca de direitos negados a esses sujeitos, é algo muito forte, muito místico, que, né, tem impulsionado o MST em algumas campanhas, né, e em alguns trabalhos. Inicialmente, Marcelo, na nossa realidade, né, como eu falei no primeiro bloco, né, a gente faz a parceria com o município, com o Estado ali, né, para que esses sujeitos que foi negado esse momento escolar para eles no tempo de vida da infância, a gente organiza, né, alguns espaços de alfabetização no nosso território. Alguns projetos ligados ao município, outros não, e alguns com a própria metodologia do movimento. Né? Que metodologia é essa? Né? Que a gente possa, a partir da nossa própria realidade, fazer a leitura do nosso mundo e trazer a leitura das palavras que dialoga com a educação popular, né? E dialoga com conceitos que Freire, né, trabalhou desde Angicos, desde os seus passos, tanto por São Paulo, fora do nosso próprio Brasil, né, trazendo desde a palavra tijolo, né, que o tijolo, apesar de ter letras, mas tem algo ali por trás. Tem o trabalhador que fez o tijolo, tem a matéria-prima que sai da realidade, né, que sai da nossa comunidade. Então, tudo isso a gente traz dentro do contexto para a nossa sala de aula. E alguns métodos que foram se agregando a esse trabalho. Um deles, né, é o Sim Eu Posso, que é um método cubano e que ele faz esse processo de alfabetização em menor tempo. Então, a gente traz fragmentos da educação popular do MST, da educação popular como um todo, dos conceitos de Paulo Freire e do Sim Eu Posso, e a gente tem encampado algumas campanhas de alfabetização que já passou pelo Maranhão, que já passou pela Bahia, que já teve no Sertão Alagoano, e a gente tem essa divulgação desse trabalho desde as feiras, convidando as pessoas para incluir-se nessas turmas, pegar o educador da própria comunidade, que esteja ali no dia a dia com os trabalhadores, né, e faça esse processo de alfabetização. Em muitos lugares a gente conseguiu, em 90%, alfabetizar as pessoas, tirarem novos documentos, e isso para nós é uma grande satisfação das pessoas assinarem seus próprios projetos, né, assinar seus próprios títulos de terra,
Então, isso impulsiona o movimento a continuar nesse processo gigante que é a alfabetização do nosso povo. É incrível ver como a gente ainda tem, né, tanta gente ainda ou sem alfabetização, né, ou ainda também com, como se chama, analfabetismo funcional, que é outros vários aspectos aí também. E não só isso, às vezes tem uma escolarização e não tem um contato profundo com a realidade, né? Fica estudando de alguma forma coisas que, né, não se contatam de fato com o que está acontecendo na realidade vivida por essas próprias pessoas, né? E aí vem esse brilhante, né, pensador, filósofo e pessoa tão sensível que é o Paulo Freire, e ainda produz uma filosofia e um método reconhecido internacionalmente, né? Muito interessante. E nesse aspecto, a questão da formação dos professores, como é que vocês trazem essa dimensão das formações dos professores no ambiente do campo? Bom, em relação à formação dos professores, é, a gente segue um calendário municipal ou estadual. Aqui em Pernambuco, Marcelo, a gente tem poucas escolas de ensino médio, infelizmente. Isso é uma luta que a gente tem há mais de 10 anos, ou muito mais, né, com o governo do estado, para a construção de escolas de ensino médio nas nossas comunidades, né, que seja uma escola modelo, né, e atenda as comunidades circunvizinhas. Nossa realidade, na maioria, são as escolas do ensino fundamental, multisseriadas na sua maioria, com um número menor, né, de estudantes, é um pouco essa diferença que a gente tem nas escolas do campo para a cidade também, é o número de estudantes, e esses educadores, alguns são da comunidade, né, alguns educadores que conseguem, né, furar essa bolha, né, dentro das comunidades do campo, que não é muito fácil, né, a gente conseguir terminar o ensino médio, a gente acessar a universidade, a gente concluir nossos estudos, fazer uma especialização, mestrado, doutorado, mas nós temos sim, né, profissionais já com essa formação. Então, em algumas comunidades a gente tem o educador da comunidade. E isso para nós é um salto, né, porque ele está ali na vivência cotidiana, né, da realidade, das datas, na questão da safra, da entre-safra. Mas na maioria da nossa realidade, esse educador vem da cidade. Alguns têm vínculos do campo rural, na maioria não. Então, qual é o diálogo que a gente mantém com as secretarias de educação? Né, que se mantenha o calendário escolar, lógico, né, que tem os conteúdos, que tem o currículo que deve ser seguido, mas, enquanto movimento social, a gente tem o momento que a gente faz o encontro dos professores da reforma agrária. Sempre acontece no mês de maio, porque tendo aí os 2 primeiros meses que os educadores vão, na realidade, conhecer sua escola, conhecer os estudantes, a gente, em maio, reúne uma média de 4 a 5 dias no nosso centro de formação e trabalha temas mais voltados para a realidade do campo. Quem somos nós? Que movimento social somos nós? Né? Quais são aspectos da nossa realidade? Falamos um pouco sobre a mística, que é algo que nos move, são nossos símbolos, e de como é que esses temas geradores eles podem dialogar dentro dos conteúdos socialmente úteis que são aplicados dentro de sala de aula. Então, são formações que há um choque de realidade, né? É muito bom assim ver, poder falar um pouco do nosso movimento para educadores que só conhecem através das mídias, e a gente vê que tem um significado muito grande na simbologia ao voltar para as salas de aula. Então, e aí nosso acompanhamento durante o ano, em algumas campanhas de literatura, de plantio de árvores, trabalhando alguns aspectos da arte, enfim, né, nessas temáticas que só fortalecem os estudantes a continuar essa rotina educacional. Legal. E sobre o movimento Sem Terra em si, como é que é um pouco a vida, o funcionamento dessa dimensão também pedagógica, assim, do dia a dia, da convivência, né? Vocês têm esses aspectos de pensam também as dimensões da própria convivência, tanto cultural quanto os relacionamentos ou conflitos, né?
Bom, é um movimento camponês que começa desde muito cedo, né? Assim, no dia. Então, desde os pais que têm criação no campo, que vai cuidar dos seus animais, que vai tirar o leite. Então, as crianças, né, já iniciam seu dia nessa realidade campo aí com seus pais, né? Muitos já ajudam antes de ir para a escola. Então, ao chegar na escola, na nossa realidade, às vezes não todos os dias, mas tem aquele momento da celebração ao chegar, né, cantar nossas canções, ter hasteamento de bandeira, ter esse momento de euforia, de confraternização, e o momento propriamente dito do entrar na sala, de acessar os conhecimentos. Tem momentos do calendário, né, que a gente articula ali com os educadores, a ida à horta, né, o contato com algum lote ali do agricultor que está mais próximo, né, para ter uma aula campo, né, quando se mexe com matemática, com português, com literatura, com geografia, com história, né, da gente conhecer essa história no local mesmo, sair dos livros, sair das quatro paredes, e momentos que a gente se organiza para reivindicar, sim, né? Tem momentos que não só é o setor da educação do movimento que vai reunir com o prefeito, que vai reunir com a secretária de educação, ou, né, com algum poder público, né? Tem momentos que a gente tem que organizar nossos cartazes, tem que organizar nossas faixas, tem que preparar nossas palavras de ordem e a gente caminhar para essas instituições fazer nossa luta, né? De dizer que a nossa escola do campo está esquecida, que a gente precisa de estrutura, que a gente precisa de merenda de qualidade, que a gente precisa que os educadores tenham acesso às formações, né? Tenham condições dignas para continuar o seu trabalho no campo. Então, isso é uma mistura do que a gente necessita atender educacionalmente, mas o que a gente precisa continuar lutando todos os dias. Isso tudo faz parte da nossa realidade e está em constante movimento com o movimento. Muito bom, né? Infelizmente estamos chegando ao fim do nosso tempo, né? Recomendamos aí o nosso telespectador nos seguir na rede social. Nós temos o Instagram Realidades TVU, temos também o canal no YouTube da TV Universitária, né? TVU, TV Universitária, lá tem um canal onde também tem mais de 100 programas Realidades como esse, né? Gravados e colocados lá no canal do YouTube, e também estamos aí abertos a qualquer sugestão, crítica e o que mais vier. Agradecemos muito, então, a presença da Flávia Tereza da Silva, né, professora, educadora popular, e também faz parte do movimento do Sem Terra, conversando nesse tema tão importante da educação freiriana, educação libertadora no campo. Obrigado a todos e até a próxima.